Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro neste domingo, 12 de outubro. Além de aniversário do meu neto, é o dia da padroeira do Brasil. Dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nossa Senhora da Conceição é padroeira da minha cidade natal, Cachoeira do Sul. Aparecida porque os pescadores encontraram ali no rio uma imagem e deram o nome de Nossa Senhora da Aparecida. A imagem parece muito com imagens que a gente vê nos Andes, na Bolívia, no Peru, da Pachamama, que é uma espécie de deusa da natureza. Mas, enfim, há uma grande romaria e tem, além de um ciclista atropelado, um PM deixa a mulher, um menino de 4 anos, uma menina de 1 ano e meio, baleado no peito, porque ele estava com o colete reflexivo para proteger outros romeiros. Ele, o romeiro, é a segunda vez que vai a pé a Aparecida, e estavam assaltando os romeiros. E quando ele foi tirar a mochila, apareceu a identificação do colete reflexivo. E recebeu um tiro no peito. O PM Luiz Guilherme Crispim de Oliveira. Hoje é o dia da criança, por isso eu falei no meu neto. E, gente, eu vi hoje uma reportagem sobre maquiagem das meninas, infância, crianças. O mercado de maquiagem infantil movimenta 3 bilhões e 900 mil, segundo o Correio Brasiliense. Meu Deus. Está todo mundo discutindo aí a adultização de crianças, só que a reportagem atribui à rede social, esquecendo. Eu sou testemunha de quando começou, naqueles programas infantis na televisão, de canal aberto, nos anos 80. Crianças vestidas como adultas, sensuais, nesses programas infantis de inteira irresponsabilidade. Quando um bispo do Rio de Janeiro reclamou de uma apresentadora famosa, ela respondeu que o bispo a acusou de estar deseducando crianças. Ela respondeu: eu não estou aqui para educar criança, eu estou aqui para divertir as crianças. Enfim, fica aqui o registro e o alerta para os pais. Num dia como hoje, em 1822, Pedro foi proclamado imperador do Brasil. Depois ele foi Pedro IV em Portugal, como rei. Foi o que declarou a independência, né? Na verdade foi a mulher dele, o José Bonifácio. A princesa Leopoldina, quando estava na regência, declarou já o Brasil separado de Portugal, avisou o príncipe, aí ele fez o gesto lá no Riacho Ipiranga, né? Foi em 7 de setembro, em 12 de outubro houve a proclamação solene, né? A coroação como imperador do Brasil. Em 1931, Getúlio Vargas e o cardeal Dom Sebastião Leme, era famosíssimo na época, inauguraram Cristo Redentor, cujas luzes foram acendidas por meio de um impulso de ondas curtas de Roma pelo Guglielmo Marconi. Era o sinal de progresso. O Cristo é em Art Deco. Eu sou apaixonado por Art Deco. Tem concreto e revestido de pedra-sabão. Uma grande obra. Um símbolo do Brasil. E triste, 1992, eu fui acordado de madrugada com a notícia que o helicóptero que conduzia Dr. Ulisses Guimarães e Dona Mora, Severo Gomes e a mulher dele, né, e mais o piloto, havia desaparecido no mar.
os corpos foram resgatados, menos, até hoje, o do Dr. Ulisses Guimarães, que presidiu a Constituinte e disse que trair a Constituição é trair a pátria. No dia da promulgação, no 5 de outubro de 1988. Bendita Constituição que está precisando ser resgatada. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bom, o presidente Lula está em Roma desde amanhã deste domingo. E já vai voltar amanhã. E amanhã tem um dia cheio, porque ele participa da abertura de um fórum sobre fome, alimentação, segurança alimentar, na FAO, que é a Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que é sediada em Roma. E depois ele vai ser recebido pelo Papa Leão. Eu imagino que a sua assessoria já fez um resumo da encíclica do Papa Leão, que começou a ser escrita pelo Papa Francisco, né? A Dilexit Te, muito importante. Está muito baseada no Mateus 25, 35 a 36. Né? Eu tive fome e me deste de comer. Né? Bem, tem muito a ver com a reunião da FAO. Né? Essa encíclica deixa muito claro que a questão de fome não se combate com política, nem com teologia da libertação, nem com armas, nem com revolução, nem com marxismo, nem com socialismo, é com cristianismo. E o cristianismo é o amor da doação. Tu tiveste fome, tu estiveste preso e tu me visitaste. Não? Eu não sei se vai dar tempo, eu não sei se ele está num hotel ou está na embaixada, maravilhoso palácio da Piazza Navona. Nem creio que Janja tenha tempo para olhar as lojas da Via Condotti. Né? Mas talvez hoje, elas ficam abertas domingo. Mas, enfim, e a Gazeta do Povo revela um decreto que não é de agora, é de agosto, mas só agora a gente fica sabendo que Lula ampliou a assessoria para Janja, né? Dizendo que o seu gabinete, o gabinete da Presidência da República, que tem umas 190 pessoas por aí, né? Tem que prestar cobertura, assistência à Janja nas atividades não políticas, né? De cerimonial, culturais e sociais. Bom, mas e já vai voltar amanhã, provavelmente amanhã no fim do dia. Mas eu queria, não podia deixar de comentar com vocês coisas que aconteceram depois do nosso último encontro, né? Maria Corina Machado, Prêmio Nobel da Paz, é o prêmio mais importante do planeta Terra, o Nobel da Paz. E atenção à pronúncia, lá na Suécia é Nobel. Nobel é uma pronúncia da língua inglesa, mas lá na Suécia a língua é o sueco. Né? Alfred Nobel, né? Ele foi o inventor do dinamite. Com o dinheiro que ganhou, depois o dinamite foi aplicado em guerra, ele resolveu premiar as atividades humanas, né? E a mais importante delas é a paz. Eu acho que esse prêmio a Maria Corina dedicou aos Estados Unidos e a Trump. Mas esse prêmio torna a Maria Corina um nome mundial e absolutamente blindado na Venezuela. O regime Maduro não ousará tocar um dedo sequer na Maria Corina, que está escondida, perseguida. Aliás, uma semelhança muito grande entre a Venezuela e o Brasil, que vai se venezuelizando. Né? Ela foi para os Estados Unidos para denunciar a ditadura bolivariana e, quando voltou, foi considerada uma traidora. Ela era deputada e tiraram o mandato dela. Vejam as semelhanças
com o Brasil. Ela seria presidente da Venezuela se não tivessem tornado a Maria Corina inelegível. Ela não pode votar nela, ela está perseguida. Chegou a pôr o embaixador, Raimundo, né? Não. Bom, o embaixador que está refugiado na Espanha, né? Desse jeito na Venezuela. Então, tem refugiados políticos, né? A economia do Brasil, da Venezuela afunda, porque com todo o petróleo que tem um regime que não funciona. Né? Não funciona. E, então, há todas essas semelhanças. Né? Olha só, o que a justificativa do Prêmio Nobel para ela é que empreendeu lutas sobre os direitos democráticos por uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia. Mantém acesa a chama da democracia em meio a uma escuridão crescente. Tem muitos aqui que querem imitar Chávez e Maduro, né? Que acham maravilhoso o regime venezuelano. Enfim, eu acho que essa nomeação, essa indicação, essa premiação de Maria Corina tem mais força que qualquer míssil que a Marinha Americana jogasse sobre o Palácio Miraflores. Tem muito mais força. Eu acho que significa uma condenação do mundo, da academia sueca, ao regime de Maduro, né? Premiando a principal opositora desse regime. Pois é, ela dedicou a Trump, que já embarcou para o Oriente Médio, porque segunda-feira é um dia chave de devolução dos reféns que ainda estão em poder do Hamas. Situação terrível. Né? Eu continuo cético. Tem a Hamas envolvido, não dá para confiar. Enquanto Maria Corina dedica o Nobel a Trump, a cantora Alcione, num show no auditório Ulisses Guimarães aqui em Brasília, dedicou a Alexandre de Moraes o show dela. Alexandre de Moraes tinha ido ao camarim dela, já faz tempo que ela disse lá em São Paulo que adora esse careca, uma coisa assim que ela falou, né? E ele foi lá no camarim agradecer, estava na plateia, pediu aplausos para ele, houve aplausos, e depois surgiu o coro Anistia Não. Né? A Alcione chegou a dizer que o ministro Alexandre de Moraes é amado, está ali o auditório mostrando isso, né? E eu tenho a impressão que o ministro Moraes, que foi sancionado por uma lei americana que pune quem agride os direitos humanos, se sentiu muito bem acompanhado, né? Por aqueles gritos de anistia não, né? Gente que pensa como ele. Bom, ainda queria falar sobre outro assunto que já tem 2 dias ou 3. Eduardo Taliaferro, numa audiência na sexta-feira, a justiça italiana, o juiz, o relator e a representante do Ministério Público disseram que ele está liberado, né? Mas que ele só pode sair da Itália com uma autorização da justiça. Deram uma identidade para ele que vale até a fronteira, né? Ele não vai poder entrar na Suíça, na Áustria, na Eslovênia, lá no cantinho de Trieste, ou na França, ou se jogar no mar para ir a nado para a Grécia, ou atravessar o Mediterrâneo para o norte da África. Não, ele vai ficar por ali, e é uma região encantadora. Aliás, a Itália toda é encantadora, né? Mas o que é de ressaltar é que na hora que a defesa dele e ele mostraram as razões, os descendentes do direito romano ficaram boquiabertos. Como é que o próprio juiz, para quem ele trabalhava, e que seria o interessado, né,
naquelas conversas que estavam gravadas no telefone, que apareceu lá na polícia, e não foi ele que entregou, né? Mas como é que o próprio juiz é que pede a extradição deles? Não entenderam isso. Isso é impossível em direito, né? A menos que o direito romano já tenha sido abandonado, né? Mas essa foi a grande questão, ninguém acreditou, né? Depois ainda veio essa questão aí do Felipe Martins, em que ele destituiu advogados, Felipe Martins e o outro, depois voltou atrás. Agora, para voltar atrás mesmo, devia voltar até 14 de março de 2019, né? Quando foi criado o inquérito do fim do mundo pelo ministro Dias Toffoli, sem Ministério Público, como determina a Constituição, e indicou direto, sem sorteio, o Alexandre de Moraes como relator. Era como se fosse um inquérito administrativo interno do Supremo. Jabuticabas. De Brasília, Alexandre Garcia.